João 15 é um dos capítulos mais citados por cristãos no mundo inteiro. Nele, Jesus se revela como a videira verdadeira e nos chama a permanecer nele. É um texto profundo, transformador, mas também desafiador, porque muitos o leem com os olhos da tradição, mas não com o coração da obediência. João 15 não é apenas um convite para ficar próximo de Jesus, é um chamado à união vital, à santificação progressiva e à frutificação autêntica. E há uma verdade ali escondida entre os versos que poucos estão dispostos a enfrentar. Muitos pensam que estar em Cristo é uma questão de posição. Acham que uma vez que aceitaram Jesus, já estão garantidos. Repetem frases: nada pode me separar do amor de Deus. Mas ignoram o que o próprio Cristo declarou: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Essa parte, poucos querem ensinar. Poucos querem lembrar que o mesmo Deus que enxerta também disciplina e remove. João 15 não fala apenas de galhos unidos à videira, fala de galhos que serão lançados ao fogo. Não fala apenas de graça, fala de responsabilidade. Não fala apenas de bênçãos, fala de perseverar até o fim. E aqui está a verdade negligenciada. É possível estar em Cristo e ainda assim ser removido se não houver fruto. Neste vídeo, vamos revelar a verdade ocultada por muitos púlpitos modernos. Vamos olhar diretamente para a advertência de Jesus, compreender o que significa realmente permanecer nele e descobrir o que o Pai espera de cada ramo que leva seu nome. Se você está cansado de um cristianismo superficial, se deseja saber o que realmente separa os que serão disciplinados dos que serão rejeitados, permaneça até o fim, porque João 15 vai transformar sua fé. Jesus não está falando com desconhecidos em João 15. Ele não está advertindo os fariseus, nem pronunciando julgamento sobre os ímpios. Ele está diante dos seus discípulos, aqueles que haviam abandonado tudo para segui-lo, aqueles que haviam caminhado com ele por 3 anos. E mesmo assim, ele os alerta. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. João 15, 2. A primeira verdade que João 15 nos ensina é esta: nem todo ramo que está na videira está seguro. Essa é uma revelação que confronta o cristianismo moderno. Vivemos uma geração que repete como um mantra espiritual: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Jesus não disse isso. Ele disse que há ramos que estão nele e que ainda assim serão cortados, porque o critério da permanência não é a confissão verbal, mas o fruto visível. Isso significa que não basta estar conectado à igreja, ao ministério, ao louvor ou ao ambiente cristão. Não basta ter o nome na lista de membros, não basta participar. O Pai Celestial não está à procura de folhas, ele está procurando fruto. E quando ele vem examinar a videira, não pergunta quantas vezes você foi ao culto, mas o que a sua vida produziu quando ninguém estava observando. Esse é o segredo que muitos ignoram. Existem ramos improdutivos que continuam ligados até o dia da remoção. Eles estão lá, ornamentando o corpo, ocupando espaço, até mesmo recebendo a mesma seiva, mas não dão fruto. E por isso são retirados, não por Satanás, não por um acidente da vida, mas por Deus. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E isso é importante demais para ser ignorado, porque significa que o mesmo Pai que planta também remove. O mesmo agricultor que cultiva com cuidado também toma a tesoura e corta com precisão, e ele não erra. Isso deveria gerar temor, reverência, um senso de urgência espiritual. Mas em vez disso, temos tratado a permanência em Cristo como algo automático. Como se bastasse dizer: Senhor, Senhor, como se bastasse ter tido uma experiência. Mas Jesus mesmo disse: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Fruto é obediência, fruto é transformação,
Fruto é caráter que resiste ao tempo, não carisma que impressiona no domingo. E aqui está a verdade negligenciada. A remoção é uma forma de disciplina para aqueles que são verdadeiramente discípulos, mas também uma forma de julgamento para aqueles que nunca se entregaram a Cristo. O julgamento não é um ato de maldade, é um ato de justiça. Quando o pai vê que um ramo não gera vida, ele o corta, para que a videira não seja deformada, para que os demais ramos não sejam sufocados, para que o corpo de Cristo não se torne uma massa inchada de vaidade sem essência. Esse tipo de mensagem é rejeitado hoje, porque somos ensinados a pensar que Deus só quer nos manter, nos acolher, nos proteger. Sim, Ele quer tudo isso, mas antes de tudo, Ele quer nos moldar. E se um ramo não permite isso, Ele corta. Não é o diabo que arranca, é o Pai. Isso significa que há dois tipos de corte. O corte da poda, que purifica, limpa e aperfeiçoa os ramos que frutificam, e o corte do julgamento, que remove os ramos que recusam dar fruto. Ambos vêm de Deus. A diferença está no coração do ramo. Se você dá fruto, será podado e isso dói, mas purifica. Se você não dá fruto, será cortado e isso não dói, porque já não havia vida em você. A pergunta é inevitável. Qual tipo de corte você está enfrentando? Você está sendo podado com lutas que te levam ao arrependimento, à humildade, à dependência? Ou você está seco, mesmo ainda ligado externamente, mas há muito tempo sem produzir o que agrada ao Pai? João 15 é um chamado ao autoexame, não para condenação, mas para arrependimento, porque o Deus que corta também enxerta. O Deus que remove também restaura, mas Ele só faz isso com quem está disposto a produzir o fruto que glorifica o nome dEle e não o seu. Jesus não apenas fala da remoção, Ele também fala da poda. E há uma diferença profunda entre os dois. Todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. João 15, 2. A poda não é um castigo. A poda é um cuidado. A poda não vem porque Deus se afastou, mas porque Ele se aproximou. Isso é o que muitos não compreendem. Há cristãos que estão sendo podados e acham que estão sendo rejeitados, estão sendo limpos e acham que estão sendo abandonados. Mas a poda é o sinal de que o Pai ainda está investindo em você, porque Ele viu fruto e Ele quer mais. A poda dói, sempre dói, porque ela envolve perda, exposição e sangramento. O ramo não entende por que está sendo cortado, se já estava dando fruto. Mas o agricultor sabe que se não houver poda, o ramo vai estagnar, vai se acomodar, vai encher-se de folhas e perder sua força. Assim é o processo da santificação. Deus corta o orgulho que ainda cresce escondido. Deus remove relacionamentos que te prendem. Deus quebra planos que pareciam bons aos teus olhos, mas que secariam tua raiz a longo prazo. A poda é o que impede você de viver de aparência, é o que te purifica da vanglória, é o que te esvazia para que o Espírito possa encher. Mas hoje a poda é rejeitada. Vivemos uma geração que quer frutificar sem ser confrontada, quer crescer sem ser corrigida, quer poder sem poda. E o resultado é trágico. Galhos vaidosos, cheios de folhas brilhantes, mas sem frutos que alimentem ninguém. Pregadores aclamados, mas sem vida no secreto. Membros ativos, mas espiritualmente apáticos. Igrejas grandes, mas sem quebrantamento. Sem poda, não há verdade. Sem poda, não há profundidade. E aqui está o segredo que João 15 revela. Quanto mais fruto você dá, mais poda você enfrenta. Deus não pode a quem está seco, Ele corta. Mas quem está crescendo, Ele limpa.
porque para Deus a meta não é o mínimo necessário. A meta é a abundância de fruto para que dê mais fruto. Talvez você esteja passando por um tempo de dor, um tempo em que portas se fecharam, amigos te deixaram, sonhos morreram. Talvez você tenha pensado que Deus se afastou, mas e se for exatamente o contrário? E se for o Pai cuidando de você com tesoura santa? E se for amor o que você interpretou como abandono? Muitos oram pedindo mais de Deus, mas quando a poda vem, resistem. Esquecem que quanto mais dele em nós, menos de nós pode permanecer. A poda é o processo de sermos reduzidos para que ele cresça. É o esvaziamento que antecede a multiplicação. É o corte que gera vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. A poda é uma disciplina amorosa. Não vem para destruir, vem para moldar, vem para arrancar o que impede o fruto, vem para tirar o excesso, o orgulho, o apego, o pecado, que insiste em sobreviver no meio das folhas verdes. E é aqui que João 15 nos confronta profundamente. Você quer frutificar, mas está disposto a ser podado? Você quer mais de Deus, mas está pronto para perder o que ainda te prende? A poda não acontece no palco, ela acontece no secreto, no joelho, no chão, no choro escondido, no dia em que você morre para algo que tanto queria, mas que sabe que não vinha de Deus. Esse processo não é popular, não é confortável, mas é santo. A poda é a linguagem silenciosa do amor de Deus. É o Pai dizendo: você ainda vale a pena. Eu ainda vejo potencial em você. Eu ainda quero mais da minha glória fluindo em sua vida. Aceite a poda, receba com humildade e não resista ao toque da tesoura celestial, porque depois da poda vem o fruto. Uma das palavras mais repetidas em João 15 é esta: permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Mas o que significa isso? A maioria pensa que permanecer em Cristo é simplesmente não sair da igreja, continuar acreditando em Deus ou dizer que tem fé. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo, mais exigente e mais real. Permanecer não é ocupar um lugar fixo, é manter uma relação viva, ativa e obediente com Cristo. Não é estar parado num banco de igreja, é estar ligado à seiva da videira dia após dia. Há muitos que acham que permanecem, mas não permanecem. Estão ligados por cultura, por tradição, por conveniência. Estão ali porque nasceram num lar cristão, porque têm um cargo, porque gostam do ambiente, mas suas raízes estão mortas. Sua conexão com Cristo é apenas nominal. E o próprio Jesus antecipou isso. Ele não disse, se estiverem ligados a mim. Ele disse, se permanecerdes em mim. O ser revela uma condição, uma escolha, uma responsabilidade. Permanecer não é um destino automático, é uma caminhada diária, é uma resistência ao pecado. É uma disposição em obedecer mesmo quando não entende. É viver conectado à palavra, mesmo quando a carne clama por distração. E Jesus deixa claro o que acontece com quem não permanece. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. E os apanham, lançam no fogo e ardem. João 15:6. Esse versículo destrói muitas ideias modernas sobre graça barata. Desmonta a ideia de que, uma vez em Cristo, sempre em Cristo, independentemente do que eu faça. Porque Jesus está dizendo que existe uma permanência que é interrompida, que há ramos que estavam ligados, mas que secaram, e que o fim deles é o fogo. Isso não é sobre perder a salvação por acidente. É sobre rejeitar conscientemente a dependência de Cristo. É sobre se tornar autônomo, independente, autossuficiente e assim secar. Secar
é um processo silencioso. Não acontece de um dia para o outro. Primeiro você deixa de orar, depois para de ler a palavra com fome. Aos poucos, a obediência se torna seletiva, as convicções se tornam flexíveis, o pecado começa a parecer tolerável, a presença de Deus se torna rara e o coração endurece. Mas por fora, tudo parece igual. O ramo ainda está ligado, ainda frequenta, ainda canta, ainda serve, mas por dentro já secou. E aqui está o segredo negligenciado. O Pai não mede a aparência, ele examina a essência, ele vê o coração, ele sente a seiva, ele reconhece quando a conexão é viva e quando é apenas religiosa. Permanecer não é estar na igreja, permanecer é estar em Cristo. E estar em Cristo é depender dele para tudo. A videira não precisa dos ramos para ser gloriosa, mas os ramos precisam da videira para viver. É isso que Jesus está dizendo. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Valor, se não houver permanência real, porque fora dele tudo seca, tudo morre, tudo é lançado ao fogo. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Porque se você reconhecer que está secando, ainda dá tempo de voltar. O Deus que corta também enxerta. O Pai que julga também acolhe. Mas ele não negocia com ramos fingidos. Ele só trabalha com os que permanecem. Então, pergunte a si mesmo com temor: você está apenas ocupando um lugar ou está realmente permanecendo em Cristo? Você está vivendo de uma fé passada ou sua raiz ainda está viva hoje? Você está ligado por hábito ou por fome de Deus? João 15 não é uma poesia, é um aviso. E só permanece quem entende que estar em Cristo não é um status, é um chamado diário à obediência, à rendição e ao fruto. Jesus é claro: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. O fruto não é um adorno opcional na vida cristã. Ele é a evidência de quem realmente permanece em Cristo. O Pai não se alegra com aparência, com declarações emocionadas ou com atividades religiosas intensas. O Pai é glorificado quando vê fruto real, fruto duradouro, fruto santo. Mas afinal, que fruto é esse? Muitos acham que fruto é fazer muito pela igreja. Outros pensam que é ganhar almas. Há quem acredite que fruto é prosperar ou ser usado com dons espirituais. Mas Jesus nunca disse que fruto é quantidade, nunca disse que fruto é desempenho. O fruto que o Pai procura é o caráter de Cristo formado em nós. É a obediência silenciosa, a vida moldada pelo Espírito, a santidade que brota do arrependimento diário. Paulo compreendeu isso ao escrever aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22, 23. Esse é o fruto que glorifica o Pai. Esse é o fruto que o mundo não pode falsificar. Porque folhas todo ramo pode produzir. Folhas são visíveis, agitadas, atraentes, mas só o fruto alimenta. Só o fruto permanece. Só o fruto custa. Fruto não é o que impressiona os homens, é o que satisfaz o coração de Deus. Amor que perdoa quem te feriu. Paz que resiste no meio do caos. Fé que não recua diante do silêncio. Alegria que sobrevive à perda. Santidade que ninguém vê, mas que o Pai reconhece. Esse é o fruto que ele procura. Esse é o fruto que ele exige. É por isso que Jesus liga o fruto à obediência. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10. Em outras palavras,
Quem não obedece, não ama. E quem não ama, não permanece. E quem não permanece, não dá fruto. E quem não dá fruto, é cortado. João 15 é uma cadeia espiritual, uma revelação do que realmente comprova a autenticidade da fé. Fruto também não é instantâneo. Ele leva tempo, ele exige raiz, ele depende da estação. Mas uma coisa é certa: o ramo que está vivo, cedo ou tarde, frutifica. Se alguém diz estar em Cristo, mas ano após ano continua preso à mesma carnalidade, ao mesmo egoísmo, à mesma linguagem imunda, aos mesmos vícios secretos, às mesmas justificativas, esse ramo pode ter folhas, mas não tem fruto. E o Pai vem e o Pai examina. Ele não vem buscar performance, mas transformação. Você pode ser pequeno, pode não ter visibilidade, pode não ter dons impressionantes, mas se há fruto do Espírito em sua vida, se há transformação real, se há obediência crescente, o Pai se alegra. Porque não é pelo tamanho que ele mede, não é pela quantidade que ele avalia, não é pelo aplauso que ele se impressiona, é pelo fruto. E o fruto não mente. Paulo escreveu aos: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Não é pelas palavras, não é pelo carisma, não é pelos dons, é pelo fruto. E o fruto não mente. Então pergunte a si mesmo com temor: que tipo de fruto a sua vida tem produzido? Alimenta alguém? Ou só enfeita a aparência? Tem cheiro de Cristo? Ou apenas de religiosidade? Glorifica o Pai ou apenas a si mesmo? Porque o Pai ainda caminha pelo jardim, ele ainda examina os ramos e ele ainda... Onde está o fruto? Jesus nos dá um critério objetivo para saber quem realmente permanece nele. E não é sentimento, não é envolvimento emocional, não é experiência espiritual passageira. É isso aqui. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10. Isso destrói o sentimentalismo que invadiu a fé moderna. Hoje muitos dizem amar a Deus porque se emocionam durante o louvor, porque choram em momentos de oração, porque sentem algo em reuniões especiais. Mas Jesus não diz: se vocês sentirem meu amor, permanecerão. Ele diz: se guardarem meus mandamentos. Ou seja, o amor verdadeiro é demonstrado em obediência prática. O Pai ama aqueles que permanecem e os que permanecem obedecem. Não por medo, não por obrigação religiosa, mas por amor recíproco. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. João 15:12. João 15 nos mostra que o amor não é um sentimento que vai e vem. É uma decisão que permanece, mesmo em meio à poda. É um vínculo que resiste ao corte, à disciplina, ao confronto. Porque é fácil amar quando tudo está dando certo. É fácil amar a Deus quando os céus estão abertos, quando há resposta rápida, quando o coração está leve. Mas João 15 fala de ramos que são podados e que continuam ali. Fala de amor que não foge na dor. Fala de discípulos que não retrocedem quando a tesoura de Deus entra em ação. Aqui está o segredo negligenciado. O verdadeiro amor espiritual é provado na poda. Você diz que ama Deus? Então obedeça. Mesmo quando doer, mesmo quando Ele te pedir aquilo que você mais ama, mesmo quando Ele cortar os excessos que você se apegava, mesmo quando Ele te deixar no silêncio, apenas para ver se você permanece pelo amor ou pelo conforto. Jesus sabia o que viria. Ele sabia que seria abandonado, traído, rejeitado. E mesmo assim, diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. Ele nos chama a permanecer num tipo de amor que resiste à traição, à dor, ao abandono.
Um amor que não exige retorno, que não cobra sinais, que permanece porque é verdadeiro. E esse amor, quando é real, se manifesta em obediência, não como fardo, mas como fruto, não como imposição, mas como prazer. Os meus mandamentos não são penosos. 1 João 5,3. O religioso obedece por medo. O nascido do Espírito obedece por amor. Mas aqui está a tragédia da nossa geração. Aprendemos a dizer, eu te amo, Jesus. Mas esquecemos de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu obedeça hoje? O amor virou música, mas não virou renúncia. Virou slogan, mas não virou santidade, e por isso não permanece. Se você ama Cristo, sua vida será moldada por essa verdade. O amor que não obedece não é amor. É entusiasmo, é vaidade espiritual, é romantismo religioso. Mas o amor que obedece, ainda que seja cortado, ainda que passe pela fornalha, ainda que perca tudo, esse permanece. Esse glorifica o Pai. Talvez você esteja sendo podado agora, e talvez tenha pensado que Deus te rejeitou, mas pode ser justamente o contrário. Você está sendo podado porque Ele te ama e Ele quer que seu amor seja mais profundo, mais maduro, mais verdadeiro. Porque o amor que resiste à poda produz mais fruto. Então, pergunte-se com temor e sinceridade: o que Jesus está me pedindo para obedecer que ainda estou adiando? Que mandamento tenho ignorado em nome de um amor que não muda a minha vida? João 15 nos mostra que o amor não é definido por palavras, é definido por obediência. E quanto mais obedecemos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais permanecemos. Jesus não nos chamou para sermos famosos. Ele não nos chamou para sermos relevantes. Ele não nos chamou para sermos seguidos. Ele nos chamou para glorificarmos o Pai. E como isso acontece? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Não é o talento que glorifica o Pai. Não é o tamanho da igreja. Não é o número de visualizações, de seguidores, de likes, de convites. A glória do Pai não está no impacto humano. Está na obediência silenciosa que gera fruto. Vivemos dias em que sucesso ministerial se tornou um ídolo. A métrica virou plataforma, o foco virou performance, o alvo virou números. Mas João 15 nos lembra que o Pai não procura grandeza, ele procura fruto. E nem todo sucesso é fruto, e nem todo fruto é visível. Jesus não disse, nisto é glorificado meu Pai, que façais grandes obras. Ele disse que deis muito fruto. Há uma diferença brutal entre resultado e fruto. Resultado pode ser manipulado. Fruto só nasce do Espírito. Resultado pode ser obra da carne. Fruto só cresce em quem permanece na videira. O problema é que o mundo evangélico aprendeu a aplaudir os resultados e a ignorar os frutos. Alguém canta bonito. Sucesso. Alguém prega bem. Estrela. Alguém mobiliza multidões. Ungido. Mas e o caráter? E a santidade no secreto? E o domínio próprio? E a fidelidade quando ninguém está olhando? Fruto é isso. Paulo escreveu, se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. A pergunta é inevitável. Você está produzindo fruto para agradar ao Pai ou resultado para impressionar os homens? Porque uma coisa é o Pai, não se impressiona com o que impressiona o mundo. Ele não se alegra com o que alegra as multidões. Ele procura fruto. E fruto é caráter moldado pelo Espírito, vida transformada pela palavra, obediência que glorifica o nome dele, não o seu. João 15 é um chamado ao autoexame, é um convite à honestidade espiritual, é uma oportunidade de verificar se você está realmente permanecendo em Cristo ou apenas ocupando um lugar no meio dos que dizem segui-lo.
Porque o Pai ainda caminha pelo jardim. Ele ainda examina os ramos. Ele ainda procura fruto. E quando ele vier examinar sua vida, o que ele encontrará? Folhas ou fruto? Aparência ou essência? Performance ou transformação? A escolha é sua. Mas lembre-se, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Se esse vídeo tocou seu coração, se João 15 despertou em você um senso de urgência espiritual, não deixe essa convicção passar. Permaneça em Cristo, obedeça aos seus mandamentos, produza fruto que glorifique o Pai. E se você quer se aprofundar ainda mais nessas verdades, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe sua vida e que você permaneça nele até o fim.